Boa noite a todos e todas. Realmente já estamos aqui a emitir há alguns minutos, mas pelos vistos houve aqui um problema técnico que não permitiu difundir o broadcasting. Vamos agora começar. Estou-vos a falar deste webinar, faço o que eu faço e faço o que eu te digo, que tem na base um pequeno manual da minha autoria e publicado por mim, com várias possibilidades, com as possibilidades de exploração educativa, formativa e de entretenimento, que alia a transmissão de mensagens e de atitudes positivas para dar respostas a assuntos difíceis que normalmente não são falados na vida real com muita vontade. Possui um espaço para desenhar no final de cada história e também para refletir acerca da história e do conteúdo da mesma. E antes de terminar o livro, é ainda possível executar um grande número de tarefas e partilhar na rede com outros leitores e trocar experiências, inclusive. Os temas do livro são a aventura do nascimento, o crescimento, o respeito pelos outros, a sexualidade e a identidade de género, o direito à diferença, à acessibilidade e ao tratamento igual, uma possibilidade de explicação da morte, falando de vida e respeitando a natureza, a intervenção e participação das crianças e dos jovens na comunidade e na política e o respeito pelos idosos. Hoje vamos aqui ver a exploração do virtual só na tua cabeça, que foca um tema muito importante, que são os cuidados a ter com o STIC e a segurança na net. Nesta história do virtual só na tua cabeça, construímos a possibilidade da construção de uma narrativa digital sobre questões de segurança e privacidade na internet, entre outros assuntos, e também será aqui apresentada uma possibilidade de cenário de aprendizagem com recurso à STIC, bem como alguns exemplos de exploração da história que nós depois iremos explicar. Passo a palavra então à professora Isabel Chagas. Bem, os cenários de aprendizagem têm aqui este diapositivo, a apresentação vai ficar disponível no site do projeto. E falando de uma maneira mais geral, os cenários de aprendizagem são uma forma de planear uma determinada tarefa ou atividade que, neste caso, envolve o uso das tecnologias digitais. Pode passar para a frente, se faz favor. Este é o cenário de aprendizagem que nós elaboramos relativo à proposta que vos queremos apresentar e que, de certa maneira, a Dulce já explicou. Como podem ver nesta tabela, que depois tem uma outra, que é a narrativa do processo que se espera desenvolver, tem um conjunto de itens que descrevem e ajudam a compreender, que no fundo constitui um guião para as atividades que nós vamos realizar. Eu chamo a atenção para as atividades, portanto para o quadradinho que está em baixo no meio, em que nós propomos para promover a leitura da peça realizada pela Dulce e depois planear a sua concretização num teatro radiofónico. Hoje somos nós que o fizemos, mas a ideia é que este teatro radiofónico, no próximo semestre, seja realizado por alunos e que depois a exploração do teatro e as atividades que poderão seguir-se serão fruto também das decisões deles e das propostas que eles apresentarem. Nós aqui vamos fazer uma breve simulação. Portanto, vamos apresentar excertos do teatro radiofónico, depois uma discussão das temáticas abordadas no teatro e depois também uma sugestões de como é que dessa discussão se pode dar continuidade à exploração desta atividade. Pronto, o próximo diapositivo é apenas a narração, vamos lá, é uma descrição daquilo que nós vos propomos e que acho que o melhor é mesmo assistir à nossa proposta. Pode passar para o próximo, quem vem a seguir. Vamos apresentar algumas sugestões de atividades, tendo por base a história que acabou de ser apresentada e cuja temática se centra na identidade de género e na segurança na internet.
Ao explorar a história virtual só na tua cabeça, pretende-se trabalhar as seguintes questões: como explorar uma história e temas difíceis, como construir cenários de aprendizagem, como usar as TIC para improvisar conteúdos e falar sobre os perigos que espreitam nas redes sociais e como transformar um projeto de segurança com as TIC num projeto de escola. Apresentamos agora algumas sugestões de exploração de histórias com os nossos alunos. Começamos, por exemplo, pela banda desenhada. Existem inúmeras ferramentas online e gratuitas que permitem a construção de bandas desenhadas. Trata-se de ferramentas com interface de trabalho bastante simples e intuitivo. Também poderão ser construídas offline com recurso ao Paint e com o PowerPoint. Temos os filmes. No que diz respeito ao filme, os alunos poderão recriar e representar a história e filmar, utilizando uma câmera digital e depois editar o vídeo, por exemplo, no Movie Maker. Até podem mesmo utilizar o telemóvel. Atualmente, os adolescentes conhecem e dominam técnicas de edição de vídeo, pois muitos deles criam recorrentemente vídeos que partilham no YouTube, apresentam-se como YouTubers, ou seja, são utilizadores ou usuários que utilizam o YouTube para partilhar os seus vídeos. Nesses vídeos, como exemplo, eles emitem opiniões, partilham conhecimento, entre outras situações. E por isso muitos jovens possuem conhecimentos nesta área e devemos aproveitar esse aluno, que é o YouTuber, e que gosta de criar e editar vídeos, dando-lhes a responsabilidade de realizar o filme. Para este webinar, como a professora Isabel referiu, escolhemos trabalhar o teatro radiofónico. O teatro radiofónico é uma junção de rádio e teatro. Mais à frente iremos apresentar o resultado desta atividade. Para realizarmos um teatro radiofónico é necessário definirmos quem é quem, ou seja, quem dá a voz aos personagens. A nível material apenas necessitamos de um gravador digital ou um telemóvel para gravar o áudio. Utilizamos, no nosso caso, também uma câmara digital para captar o que acontecia durante a leitura e a dramatização da história. Passamos agora ao making-of do nosso teatro. Esta atividade desenvolveu-se nas seguintes etapas. A leitura atenta da história. Esta etapa é muito importante, que os alunos conheçam muito bem a história. De seguida, fizemos um pequeno brainstorming acerca da história e da mensagem que esta pretende transmitir e discutimos-la em grupo. Após a discussão em grupo, seguiu-se a atribuição dos personagens aos alunos, o estudo da característica de cada personagem e depois passámos à gravação da história e a edição do áudio. Agora cabe-me a mim apresentar os personagens. Portanto, a narradora, a mãe do João e o pingente, é a professora doutora Paula Costa. A mestre Marta Caseirito é o João. A professora doutora Isabel Chagas é o pai do João. E o Virão, que é o mal da história. E eu sou a autora da história e a Virtulina, que é o amor de menina. Eu resta-me dizer que só que o pai do João é programador. E o João não gosta muito de fazer os trabalhos de casa, mas não quer desvendar toda a história. Vamos continuar. Muito bem, então a Dulce já levantou um bocadinho a ponta do véu e a proposta que nós temos de teatro radiofónico descreve-se ou apresenta-se como uma peça num só ato. E nós gostaríamos agora que todos e todas estivessem ainda um bocadinho mais atentos, porque nós vamos passar o áudio daquilo que estivemos a fazer, de forma a conseguirmos depois dar o mote para as questões que nós levantamos em grupo. Marta? Só na tua cabeça, peça de um só ato. Personagens por ordem de apresentação. João, criança mesmo ou a fingir. Calções e blusa de manga curta. Pai, com uma t-shirt que denota que é programador ou ligado aos computadores e com calças de canga. Virtulina, menina vestida como uma boneca de trapo, mas em tons metalizados para dar o ar de virtual. A mala pode ter uma tatuagem que dê uma ideia de digital. Pingente, rapaz, estilo rapper, com calças e t-shirt e com o cabelo com gel.
também com ar digital. Virão, personagem sinistra, vestida em tons escuros e mudos, a dizer, sou um vírus e sou algo. Mãe, com um conjunto de saia e casaco e uma mala de viagem. Cenário. Televisão ou um ecrã voltado para o público para assegurar as indicações dos atores ao público e até mesmo a letra do refrão das canções. Se não for possível, uma espécie de cartões que os atores vão buscar. Uma sala de estar moderna com um computador no canto direito, inicialmente pouco iluminado, vai aclarando à medida que decorre a ação. Televisão e outros apetrechos tecnológicos, a meio voltado para o público, um sofá e uma pequena mesa com um computador portátil e um joystick. A porta da rua, situada do lado esquerdo, dá para a sala. Outra porta atrás do sofá dá acesso às restantes divisões. Entra pela porta da rua uma criança, do sexo masculino, acompanhada do pai. Nota-se que vem da escola. A criança de calções e blusa de manga curta atira-se para o sofá com uma mochila cheia de livros nas costas. Como que tomado por uma energia repentina, atira a mochila para o chão e liga sucessivamente o computador, a televisão e a rádio. O barulho é ensurdecedor. João, explica-me como é possível ligar-se o computador antes de ires arrumar os livros ou fazer os trabalhos de casa. Mas pai, tenho aqui 5 moços para derrubar e em breve vou conquistar o planeta e ajudar a Terra a permanecer inteira e linda. Não é desculpa, filho. Os trabalhos de casa antes da brincadeira. A escola está primeiro e além disso, eu tenho de sair e quero ter a certeza que ficam prontos para os apresentares amanhã à professora. Enquanto o pai vai para o outro compartimento, o filho abre contrariado os cadernos da escola e a custo começa a fazer os exercícios de língua de fora. De vez em quando clica numa tecla, numa atitude de quem está a jogar à socapa. O pai entra na sala vindo da porta que fica atrás do sofá. A propósito, tenho de trabalhar à noite. Ficas por tua conta. Vou-te ligando. Como estou a testar um novo programa para fazer companhia a meninos como tu, deixo-te esta pendrive com o jogo para o instalares. Mas antes, não te esqueças, acaba os trabalhos de casa. O pai do João sai. O João de imediato larga os cadernos da escola, dirige-se ao computador e fica iluminado. Coloca a pendrive. De repente, há um escuro no computador e de surge uma rapariga. João, receoso, esfrega os olhos. Não quer acreditar no que aconteceu. Posso ser menina, animal ou objeto. Instala este programa e ficas bem desperto. Quem te fala e quem te chama, a virtudina que te dá afeto. Quem te fala e quem te chama, a virtudina que te dá afeto. Queres uma amiga virtual? Então não podes levar a mal. De te pedir para me deixares falar, para seres um puto crescido, um companheiro fenomenal. De repente, para e, encarando o público, pede-lhe palmas. De onde saíste tu? Não ouviste a canção? Eu sou a Virtulina, a tua amiga virtual, que sabe quase tudo, que te acompanha e te ajuda nos deveres e etc e tal. Bem, então, após termos ouvido este trecho, e a proposta pode ficar portanto, para trabalharem este mesmo com os alunos, mostrar-lhes este excerto do livro, desta história, e trabalhar com os alunos as questões da identidade de género. Por exemplo, a Virtulina é uma personagem feminina, ela é que aliciou o João. Será que os rapazes deixam aliciar mais do que as raparigas? Será que as raparigas são mais desafiadoras que os rapazes? Enfim, é uma hipótese de discussão para esta questão da identidade de género. Outras questões que poderemos explorar com este pequeno trecho é a relação entre pais e filhos face ao uso das tecnologias, e ainda relacionando com a identidade de género, a questão de o pai se preocupar com os trabalhos de casa, isso não é um papel mais da mãe,
enfim, onde é que estava a mãe ali. Portanto, ficam também estas possíveis questões. Depois, uma figura que entra e que se põe a dialogar com o João, portanto, a questão de falar com quem não se conhece na internet, mas quem são as pessoas que nós conhecemos, será que de facto as conhecemos ou não? E, portanto, aqui um bocadinho a ponte também já para as questões da segurança da internet. As próprias questões da privacidade, portanto, como é que nós nos devemos apresentar nas redes sociais, como é que devemos estar, como é que é o nosso mostrarmos ao mundo, não é? Porque fica tudo disponível. E depois também a questão de privilegiar amizades sem pressionar ninguém. Portanto, aqui também um bocadinho aquela pressão da Virtulina, que embora virtual, estava sempre a fazer uma tentativa de desafiar o João. Portanto, estas são possíveis questões, outras poderão ser colocadas pelos professores, outras poderão ser colocadas pelos alunos, portanto, é uma questão de facto, ouvir e explorar em contexto de sala de aula. Vamos apresentar-vos agora um próximo trecho que tem a ver com as questões dos conselhos sobre segurança na internet, portanto, aqui já alguma especificidade relativamente à segurança na internet. Mais uma vez o João dirige-se para o computador e clica no teclado. Afasta-se. Os alunos do som. Desta vez aparece um rapaz que olha em volta muito admirado e cumprimenta o João, Virtulina e as pessoas da plateia efusivamente. Olá, eu sou o Pingente, um pingo de gente. Estou aqui a pedido do utilizador João. Quem são vocês, criaturas? Olá, sou Virtulina, virtual como tu, e uma linda menina. A mim já me conheces, João. Libertaste-me daquela rede, agora estou a te dispor. As minhas especialidades são cores, magias, fantasias e outras coisas bem melhores. Posso ver o quê? Por mim nada. Minha gente, assim não. Conta tudo por inteiro. Mais importante que a história é sempre ser verdadeiro. E então nem tudo é perfeito no vosso mundo virtual. Bem, a verdade é que quando alguém como tu nos inventa para jogar, para conversar na internet ou para fazermos companhia, é que podemos ter existência física. Um corpinho lindo assim como este. Não te esqueças dos perigos. Não há bela sem senão. Avisa aqui os amigos que na net é preciso muita atenção. Para que tanta interrupção, Virtulina? Meninos e meninas, sempre que navegarem ou conversarem na net, não liguem a mensagens de estranhos. Nunca se esqueçam que por trás de palavras bonitas, promessas de grandes brinquedos ou até de jogos maravilhosos, há sempre alguém que nos pode fazer mal. E isso, nem nós, personagens virtuais, podemos evitar. Os meus pais também me ensinaram que é preciso ter cuidado, não falar com quem não se conhece e, se não perceber de alguma coisa de estranho, procurar de imediato um polícia. Esqueceste de falar no verão, um vírus mal criado. Conheço, onde salta a alegria, mal logo confusão. Por um segundinho. Será que ele já sabe que estamos aqui? Estás a brincar? Quem é que se atreveria a vir sem ser convidado? Além disso, tenho antivírus no computador, de onde sair. Não adianta nada essa tecnologia. Ele aparece quando nós ganhamos um corpo. Testa riso, barulhos de festas e palavras bonitas. Os teus piores roteiros chegam com o verão. Só gosto de sisudos, é só imitar o verão. Não digas o seu nome, se tens a boa vida, porque ele não some, sempre dá partida. Para o desabar, tens de ganhar, o vício é uma arma.
Finalmente, vamos também contrapor um bocadinho as questões de apenas reforçarmos os perigos da internet e percebermos a questão das amizades. Portanto, quem são os nossos amigos virtuais? O virtual terá mais impacto do que o pessoal? Portanto, esta também é uma questão a colocar aos nossos alunos e alunas relativamente à utilização que fazemos da internet, da web, das redes sociais e, portanto, contrapor aqui um bocadinho o vilão ou o virão e as amizades que se estabelecem. Canto no computador, outro estrondo, e desta vez com música dramática. Se virão completamente zangados. Ouvi música, ouvi risos, ouvi vozes. Não estou a gostar nada disto. Eu só me sinto menos mal quando vejo toda a gente triste e a chorar. Quem vos avisou? Foi o João! Sim, fui eu. E já que vou dizer que não tenho medo de ti. E que tanto a Virtualina como o Pingente estão aqui para me fazer companhia. Realmente nem tu tens coragem. Posso saber como vais vencer a mim, que aprecio criaturas como essas? Pelas redes e por todo lado, até aqui. A bem dizer, já ganhei a viagem. Lembram-se da canção da Virtualina? Que a rir nos poderíamos transformar? Então vamos lá rir com as vogais. Surge um cartaz que João agarra ou até uma projeção na parede com uma cara a rir e com a indicação A, E, I, O, U. Cada qual por sua vez com o público. Não consigo suportar este barulho que ninguém se ria. Porquê que és assim, Virão? Tu não tens sentido sem alegria, não tens sentido nem emoção. Se aprendes a respeitar as pessoas, não te metendo em conversas, se mudares o teu mau feitio e rires de vez em quando, talvez nos possamos conhecer melhor. Nem penso nisso, minorga Pingente. A mim ninguém me dobra. Outra vez, por favor. Surge novamente o cartaz ou a projeção. Agora todos a bater palmas. Não vou aguentar muito tempo. Se eu morrer, ninguém tem respeito. E não tem medo de mim. Eu já sou uma lenda. Quando os meninos ou as meninas se portam mal, os pais dizem-lhes: castigos virão. Eu pensava que era melhores dias virão. Estás enganado, Virão. Se demonstrares bons sentimentos e vontade de ajudar os outros, vais ver que as pessoas gostam de ti. Só tens de ser simpático e aprenderes a sorrir. Porquê que isso é importante? Para não ficares sozinho, para teres amigos e poderes partilhar o teu tempo e a tua alegria. A amizade é demais. É ter alguém sempre à espera. Alguém que não se esquece mais. Realmente, é bom conhecer pessoas e coisas novas. Vocês dizem isso para me enganar. Quando voltarem para a rede, para o espaço virtual, nunca mais me querem encontrar. Acham que devo aceitar? Incentivo ao público a responder positivamente. Aproxima-se de Virão, agitando os cabelos com um ar carinhoso. Agora temos corpo um amigo. Apontando para o João. Para brincar. Certeza que nos vamos sempre falar. O Virão, afinal, também tem coração. Também tem um bom coração. De repente, Virão começa a se rir, pois tem cócegas na cabeça. Aproxima-se também de Virão. De repente olha para o relógio e vê que é quase meia-noite e fica aflito. Rápido, João! Está no programa que nós temos de ir embora. Não queremos perder este físico. Mas não disseste que se falassem não desapareciam? Quero mostrar ao meu pai e aos meus novos amigos. Não podes mudar o dia. Esta é outra condição para nos teres companhia. E como faço para vos encontrar outra vez? Instalas o programa, fechas os olhos e pensas como é bom ter amigos. E se desejares com muita força, voltamos outra vez para a felicidade. O outro, João vai para o computador e prepara tudo. Enquanto isto, Virão, Virtualina e Pingente dão as mãos e, cantando, aproximam-se do canto do computador onde surgiram.
virão, sai a dançar também. A letra da canção surge no ecrã de apoio. Quem te faz sorrir todos os dias, quem te faz feliz quando estás triste, quem te dá grandes alegrias, ai que bom, a amizade existe. Bem, cabe-me a mim sintetizar, aliás, já foram referidas algumas das possibilidades desta atividade, mas ao colocar os alunos, nós fizemos esta simulação, mas ao colocar os alunos a interpretar esta peça radiofónica, certamente que será uma experiência enriquecedora e os próprios alunos terão certamente ideias na encenação extraordinárias. E, portanto, este cenário de aprendizagem permite que os alunos naveguem no mundo da imaginação ao encenar a peça radiofónica, estimula a concentração, precisa ler, discutir os papéis, discutir como é que a encenação vai ser concretizada, assumir os papéis também, exige atenção e concentração. Também despertar o interesse e o gosto pela criação de histórias e interpretação do texto dramático, desenvolver o espírito crítico e a criatividade, é uma situação em que se dá liberdade total para os alunos poderem criar na realização deste cenário, desenvolver a capacidade de oratória, desenvolver competências ao nível da segurança na internet também e alertar para os perigos e riscos da utilização da web. Eu penso que são apenas alguns, mas certamente que outros aspectos poderão certamente enriquecer esta atividade. Quem é que passa ao próximo? Bem, cabe-me a mim dizer uma das possibilidades de exploração da história e foi muito difícil, portanto, escolher uma ou outra. Nós aqui optámos pelo storyboard, optámos também por desenhar os avatares e criar portanto, o storyboard propriamente dito, que nós iremos já mostrar de seguida. Nós realizámos o storyboard com ferramentas muito simples, como o OpenOffice ou o PowerPoint. É uma grelha muito simples, com algumas particularidades que já iremos mostrar a seguir. Usámos o Movie Maker, o PowerPoint, o Paint, para desenhar os avatares que irão ser colocados em cada uma das cenas do storyboard e podemos também realizar uma banda desenhada com o Pixar, por exemplo, que é uma das hipóteses livres para podermos sempre realizar. Optámos sempre por usar aqui o OpenOffice ou então software livre, para podermos ter grandes possibilidades de difusão e problemas de licença de software. Eu não sei se a Marta pode passar a grelha do storyboard. Cá está o storyboard. O storyboard portanto, descreve uma cena, as personagens, a data, o tempo que leva ao filmar ou a produzir os conteúdos para essa cena, o cenário, por exemplo, do teatro, e pronto, e vocês podem ter acesso depois a este exemplo de storyboard, que aqui com as nossas personagens todas, e, portanto, deste certo que nós retirámos e que optámos por escolher do virtual só na tua cabeça. E a Marta irá falar agora de seguida do Pixar, que é a criação de banda desenhada. O Pixar é uma ferramenta muito simples. Vou tentar aqui aceder. Ao Pixar. É uma ferramenta muito simples. Podemos
conectarmos, fazer o registro automaticamente com as nossas contas Google ou do Facebook, que é muito simples. Está um pouco lenta a internet, mas o interface é muito simples, muito simples. Escolhemos sempre os quadradinhos. Criar novo. E podemos selecionar um quadradinho, um painel com título de legendas. Aqui neste caso nós queremos a banda desenhada. O iniciante é muito... o iniciante tem muito poucas opções. Os nossos alunos, quando vão trabalhar pela primeira vez, eu nunca escolho o iniciante, o avançado, porque realmente não, o iniciante tem poucas opções. E depois é muito simples, basta escolher as personagens, basta escolher os cenários que queremos e depois é criar. Passam mais um pouco. Entretanto, não sei enquanto isto está a carregar, se podemos ver algumas questões que estão a ser colocadas. Já agora, Marta, se calhar era possível responder-me à questão. Então, quem não sabe desenhar, quem não sabe fazer bonecos, como é que consegue usar esta opção? Porque nesta opção não se desenha, os desenhos já cá estão. Nós só temos que escolher a personagem que queremos, só temos que escolher o cenário que queremos, a personagem, podemos, adicionamos um fundo, por exemplo, vamos aqui procurar, temos aqui vários fundos, tentar procurar aqui uma sala, já podemos colocar aqui, já temos aqui a nossa sala, não é? E depois temos os personagens, já cá estão aqui, tem muitos personagens. Dá para dar uma ideia, apesar de ter aqui um personagem, depois colocamos os balões e aqui os balões, a internet está um pouco lenta. Então quer dizer que nós também podemos escrever texto nos balões das personagens, é isso? A banda desenhada, não é? Eu escrevo aqui olá. Ok. Olá, Vitorina, por exemplo. Não é? Obrigada, João. Vamos colocar aqui outra. Existem mais personagens. Podemos mudar a roupa do personagem também. Ou seja, podemos parametrizar quer as personagens, quer o próprio texto, o contexto, o cenário e tudo, não é? Sim. Podemos colocá-lo, podemos mudar a cor da roupa, consoante o cenário. Qualquer pessoa pode ser artista agora, não é? Com este software. Sim. É só mudar as cores. Muito bem. E basicamente depois selecionar os outros objetos. E depois é explorar um pouco a ferramenta, mas é muito simples. Muito simples. Se alguém tiver depois alguma dúvida, e depois é só adicionar as cenas, que copia automaticamente, vamos adicionando aqui as cenas, não é? Que vai adicionar automaticamente as personagens que já escolhemos. Marta, mas eu estou certa que os alunos, os jovens, rapidamente
Sim, sim, sim. Fazem coisas espetaculares com isto, não é? É muito intuitivo para eles. Muito intuitivo. Muito. E, portanto, eles podem recriar a história, não é? Que foi do filtim radiofónico. Podem recriar a história, podem fazer as suas histórias a partir dessa, focando várias questões que são abordadas na peça radiofónica, não é? Exatamente. É refazer uma banda desenhada com base na discussão que houve na realização da peça telefónica. Sim, praticamente, e depois podemos acrescentar as personagens, podemos alterar a roupa, mudar-lhe a roupa, colocar triste, se ele está mais triste, se está mais... as emoções, podemos personalizar. Ou seja, Marta, isto, para além de ser uma ferramenta educativa muito valiosa, é também um fator de desbloqueamento de conversas, não é? E dá para falar acerca dos assuntos, partindo, por exemplo, de uma banda desenhada que seja feita pelos alunos, não é? Passamos agora às questões, não sei se há questões. Quem tiver questão, faz favor. Eu estou aqui a ver uma questão. Está aqui a Carolina a dizer que, nossa, com esta ferramenta até dá para explorar várias temáticas. Amei. É interessante porque você pode trabalhar este lado teatral e criativo, pois foi isso que nós pretendemos fazer com esta história do virtual só na tua cabeça, não é? Obrigada pelos vossos elogios. Não sei se alguém quiser a palavra, também podemos dar a palavra e participar. Exatamente, quem quiser falar, basta levantar a mãozinha. Não sei se estão a ver aqui a palavra. Nós passamos a palavra com todo o gosto. Não sei se alguém quer. Se há alguma questão. Se tiverem mais alguma questão, faz favor de colocar. Foram trabalhados assuntos relativos à sexualidade na gravação da história. Está aqui escrito. Foram trabalhados assuntos relativos à sexualidade de gravação da história? Nós aqui, houve aqui um foco na segurança da internet e a identidade de género ficou um bocadinho à margem. Ficou para outros trabalhos que iremos fazer portanto, no seguimento do trabalho com os alunos no decorrer desta história. Da identidade de género, por exemplo. Mas a Marta depois irá também aplicar com as suas turmas. Não sei se a Marta quererá dizer alguma coisa. Eu posso, Dulce, permites-me, relativamente a esta questão da sexualidade, eu penso que se olharmos isto com um olhar mais atento e se colocarmos os nossos alunos a fazer, portanto, eles próprios, um teatro radiofónico, nós vamos trabalhar muitas questões relativas à sexualidade sem as focarmos diretamente. Por exemplo, estou a lembrar-me da autoestima. Há alunos que não conseguem expor-se, por exemplo, com o teatro. Talvez esta questão de ter só um áudio que se grava pode ser um primeiro desbloqueador, portanto, desta questão da vergonha de se expor em público. Portanto, a questão aqui da própria autoestima dos alunos, que tem a ver com a sexualidade, portanto, não está diretamente, mas também é trabalhada e, portanto, é uma hipótese. A questão do género, que de facto não foi muito explorada, mas que pode ser explorada, conforme eu referi, naquela questão de, então, e a mãe não está em casa, mas a mãe não devia estar em casa, onde é que está a mãe? Portanto, há aqui um conjunto de questões que não estão muito explícitas e que podem ser exploradas pelo educador, pelo professor,
e que dizem respeito à sexualidade. Portanto, se calhar elas não estão diretamente, mas estão indiretamente. Não sei se era a questão. Estão aqui algumas questões da professora Carolina. Em referência à peça radiofónica, a professora Paula Costa, qual a dificuldade que o aluno poderia encontrar ou não? Realmente outra coisa, o que perguntam aqui é, isto seria uma abertura também para desenvolver a questão da corporeidade, em todos os sentidos, e qual a vantagem dos alunos intervenientes no trabalho? Qual a idade dos alunos intervenientes no trabalho? A professora Isabel pode também responder. Bem, a idade, eu penso que se pode ajustar às diferentes idades, não é? A proposta de fazer uma peça, isto no fundo é fazer uma peça de teatro radiofónica. É um projeto artístico que podemos recriar com alunos de diferentes idades, não é? E que poderão explorar depois consoante as suas capacidades. Agora, eu acho extremamente interessante o período do brainstorming, portanto, é lançada uma ideia, uma sugestão, há um período de brainstorming em que os alunos vão pensar naquilo que querem fazer e aí nessa discussão podem ser então decididos as temáticas que vão ser abordadas, não é? E eu acho que aí há espaço para tudo. E depois é a encenação em si, que me parece ser uma experiência muito rica para os alunos. Eu assisti há uns anos atrás, não foi uma peça radiofónica, este é um trabalho mais exigente, vamos lá, mas jovens com dificuldades, eram alunos não tinham transitado de ano, tinham dificuldades de aprendizagem, desinteresse, desmotivação, e foi interessante colocá-los a narrar, a fazer a narrativa de determinados acontecimentos, eles a perceberem-se da dificuldade que têm na oralidade, o tentarem corrigir, é um processo que pode ser extremamente enriquecedor, inclusivamente para a própria autoestima, como a Paula referiu. Portanto, isto é um cenário, nós estamos, pronto, esta foi uma ideia que nós temos vindo a construir, não é? Com base na história da Dulce, nós temos tido um gozo muito grande, o fazer aqueles trechos pronto, adorámos fazer aquilo, não é? Gostávamos todas muito de fazer, e percebemos que isto, quando for na realidade com os alunos, isto será muito, quer dizer, acho que não tem limites, eles têm de facto uma criatividade, uma imaginação muito grande, é permitir-lhes pôr essa imaginação e a criatividade a trabalhar na sala de aula, que não é muito costume haver esse tipo de situações. Portanto, nós estamos cheias de curiosidade se a Marta, pronto, que tem alunos, não é, no segundo semestre, vamos ver, e depois isso nós podemos ajudar, não é? Também eu posso tentar se calhar com os meus alunos, aí já são alunos mais crescidos, mas e também a assistência, se há alguém interessado em aplicar isso com os seus alunos, podemos criar aqui algo que, olha, que não sei bem, mas pode ser extremamente interessante para o nosso conhecimento de como é que estas tecnologias podem ser trabalhadas de uma forma enriquecedora, não é? De uma forma estimulante para todos, para os alunos e para os professores também. Isto é uma história que pode ser para todas as idades, desde que seja tratada de uma forma adaptada, não é verdade? Tanto para os filhos como para os pais, para os educadores, não é? E eu, por acaso, tenho aqui um pedido de palavra da professora Andreia Beatriz, se calhar até podíamos ouvi-la. Professora Andreia, tem a palavra, professora Andreia. Sou Andreia Beatriz. Parece-me que não conseguiu
operacionalizar o microfone, mas se entretanto quiser novamente, não sei se estamos aqui a receber elogios, a dizer que nós somos ótimas atrizes, só não sei se de vez em quando havia um barulho ensurdecedor, mas era um avião a passar por cima da universidade, não é? Nós aqui em Lisboa temos os aviões a passarem de 15 em 15 minutos em cima da Universidade de Lisboa. Dulce, deixa-me só uma vez... Posso falar um pouquinho? Gabriela, aqui. Eu escrevi ali, mas eu reforço que eu achei bem interessante essa narrativa radiofônica de vocês, uma ideia ótima, que inclui aqueles alunos que são tímidos, né, que eles não querem se expor, aí eles vão criar avatares, personagens, e talvez eles exponham, externalizem problemas mesmo relativos à sexualidade, eu gostei muito. E nós, como eu disse aqui, nós usamos o Pixton aqui na formação de professores, trabalhar a identidade de gênero e diversidade sexual, os resultados foram assim, bem legais. E os adultos não têm tanta criatividade quanto os jovens nas histórias em quadrinhos. A gente percebe, eles vão diretos. Muito legal esse trabalho. Parabéns aí, Dulce, Marta, Isabel. E Paula. A Paula lá em cima, estava procurando o nome. Não tinha uma professora que queria falar? Era a professora Andréia Beatriz, mas nós já abrimos o microfone e não foi possível ouvi-la. Eu volto novamente a pedir, professora Andréia Beatriz, se quiser dizer alguma coisa, tem o microfone aberto agora. Está a ouvir-nos? Parece-me que não. Pronto, eu não sei, pela minha parte, não sei se existe mais aula. Realmente nós estamos aqui a receber questões. Se houver algumas questões posteriores a esta webinar, se calhar podem deixar no projeto webeducaçãosexual.com e, por favor, estejam à vontade para colocar questões e para participar. Não sei se a professora Isabel, se calhar despedia-nos. Bem, ficou aqui o repto. Vamos colocar esta apresentação no site do projeto, Web Educação Sexual, relativo a esta webinar. Possivelmente iremos lá introduzir mais sugestões ou ideias, não sei, é uma questão de pensar nisso. E pode ser então que lá mais depois para o ano, não é? Lá para fevereiro, março, que se possa concretizar esta ideia. Eu estou cheia de curiosidade e com franqueza. Eu estou convencida que terá resultados muito bons. Por exemplo, eu que sou uma pessoa um bocado para o calado e mais tímida e tal, eu quando represento um personagem, eu sinto, é uma libertação que eu sinto. E portanto, é uma atividade que simples, que não requer assim grandes tecnologias. Atualmente consegue-se fazer com o telemóvel, não é? E portanto, estou cheia de curiosidade em saber como é que as coisas vão acontecer. Seria interessante, de facto, termos depois várias escolas, várias interpretações, várias propostas. Isso depois daria um mosaico extremamente interessante. E pronto, comunicámos a nossa ideia, não é? A nossa proposta, nós vamos continuar a trabalhar nela. E daqui a uns tempos devemos aparecer novamente, não é? No novo webinar. Exatamente. Muito obrigada pela vossa presença. Espero ver-vos aqui em outras webinars. Obrigada pela minha parte. Passo a palavra às minhas colegas. Então, eu agradeço também a vossa atenção, a vossa disponibilidade em estar. E quem não teve disponibilidade, se gostaram, partilhem, porque vamos ficar no espaço virtual. Não só na vossa cabeça, mas noutras cabeças. Até breve.